Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, por mais essa oportunidade, estarmos aqui reunidos em Teu nome, para poder compartilhar a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz, Pai, passarão os céus e a terra, mas as Tuas palavras não passarão, Senhor. Ô Pai, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra vivifica a alma, a Tua palavra transforma as vidas, a Tua palavra renova e fortalece o nosso espírito, Pai. É por isso que estamos aqui nessa noite, para ouvir a Tua poderosa palavra, Senhor, que nunca volta vazia. Por isso, Espírito Santo de Deus, nos dá inspiração, nos dá direção, nos dá graça, toma-nos em Tuas mãos e compartilha, Pai, com os Teus filhos, com aqueles que vão ouvir essa mensagem, aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Espírito Santo de Deus, fique à vontade em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo número 10. Eu já tinha cantado a bola antes. João 10. Ok? Amém. Vamos ler a partir do verso 1 mesmo. João 10. Jesus, o bom pastor. Aleluia. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque me reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém? Amém. Glórias a Jesus. Então, eu queria compartilhar hoje uma mensagem que, inspirado nessa palavra, né? Uma mensagem que eu tive a oportunidade de ser ministrado há muitos anos atrás, por um pastor até aqui de Santa Catarina, né? Um pastor catarinense, chama Maico Abud.
ele é pastor da igreja Embaixada do Reino de Deus, em Balneário Camboriú, e participando de um evento, de um congresso, eu me lembro, há muitos anos atrás, ele compartilhou exatamente esse texto bíblico que a gente acabou de ler. E na época, ele usou um tema para a mensagem, né? E eu quero usar o mesmo tema: mentalidade de líder e mentalidade de ovelha. Né? Mentalidade de líder e mentalidade de ovelha. O que a gente vê nesse texto aqui, o contraste, né, entre a mentalidade de um líder. Jesus, ele tem mente de líder. Amém. E como que funciona a mente de um líder? A mente de um líder é a mente de alguém que está disposto a morrer pelos seus liderados, está disposto a morrer pelos seus súditos, está disposto a morrer por aquele a quem ele ama. E aqui a gente vê um contraste entre Jesus, o bom pastor, e o mercenário. A gente percebe que durante todo o contexto, Jesus ele repete a expressão pastor e a expressão mercenário. Então esse texto aqui ele tem um contraste entre duas figuras principais. O bom pastor, na verdade, o título correto da mensagem é mentalidade de líder e mentalidade de mercenário, né? Mentalidade de um bom pastor e mentalidade de um trabalhador contratado. Porque a explicação melhor para a palavra mercenário, né, é um trabalhador contratado. O que é o trabalhador contratado? O trabalhador contratado, o mercenário, ele é alguém que foi contratado, está sendo pago para cuidar das ovelhas. Ele não é o dono das ovelhas. Imagina que tu é um fazendeiro e que tu tem várias terras e que tu resolve criar ovelhas, ok? Quem é o dono das ovelhas? Quem é o dono das ovelhas? Você. Você é o dono das terras, Sim. você comprou as ovelhas e você está criando as ovelhas. Então quem é o dono das ovelhas? É você. Porque você é o dono delas. Mas você, como um grande empresário desse ramo, eu não sei como que chama, se é ovicultura, não lembro agora, né? Quem trabalha com ovelhas, né? Não sei a expressão correta. Mas você é um grande empresário desse ramo, que cuida de ovelhas, tem várias terras, cria ovelhas. Você, evidentemente, como empresário, você não tem tempo de cuidar de todas. Então você contrata funcionários para cuidar das ovelhas. Esses funcionários contratados vão cuidar das suas ovelhas, ok? No entanto, quem é que continua sendo o dono das ovelhas? Você. Então é o que se trata esse assunto aqui. É disso que o texto está falando. Jesus Cristo ele fala que o que entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Na verdade, o texto aqui, ele está falando, ele é bem complexo, né? Ele é bem abrangente, na verdade. Ele está falando do bom pastor, ele está falando de ladrão e está falando de mercenário. Tem 3 personagens aqui. Tem o bom pastor, tem o ladrão e tem o mercenário. Vamos ampliar aqui. Então, o ladrão, o pastor é o dono das ovelhas. No caso aqui, Jesus. Aquele que veio a este mundo para morrer em nosso lugar. Para comprar com seu sangue todas as ovelhas que já lhe pertenciam desde a fundação do mundo. Porque Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 construíram todo esse mundo que está aí, né? Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. A Bíblia diz em Colossenses que tudo foi criado por ele e para ele. Então, de toda a terra, todas as coisas pertencem a Jesus. Tudo foi feito por ele e para ele. Ok? No entanto, ele precisou vir um dia encarnar, né? Encarnar a forma de um homem e vir aqui na terra. E para usufruir durante um tempo
daquilo que era dele. E ele vem aqui, então, ele se apresenta nessa passagem como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, aquele que é o dono das ovelhas. E ele vai falar que tem alguém que entra por outro caminho, que entra por uma outra porta do aprisco, não entra pela porta principal. Esse daí é o salteador, é o ladrão. Então, o ladrão é aquele que quer assaltar as ovelhas. O mercenário é aquele que é o trabalhador contratado. E o pastor, o bom pastor, é o dono das ovelhas. O texto aqui vai dizer, né, vai apresentar aqui um quarto personagem, que é o lobo. O lobo não é o ladrão e também não é o mercenário. O lobo é um animal que é um predador das ovelhas. É aquele que afugenta as ovelhas e que é o predador. Então, olha só. Tem 5 personagens envolvidos aqui. Tem o pastor, tem o ladrão, tem o mercenário, tem o lobo e tem as ovelhas. Olha só quanta coisa está envolvida aqui nesse texto. Jesus, ele é o bom pastor. Aquele que é o dono legítimo das ovelhas. Aquele que é capaz de dar a vida pelas ovelhas. Amém. O ladrão é aquele que entra no território pela porta errada e o objetivo dele qual que é? Roubar, matar e destruir. Então, o ladrão é um bandido. É aquele que entra no território para causar arruaça e para roubar, matar e destruir. O lobo é o predador. É aquele que entra no território para devorar, né, as ovelhas. E o mercenário é aquele que é contratado para cuidar das ovelhas. Que nem sempre vai cuidar, na maioria das vezes não vai cuidar das ovelhas como o dono, porque ele não é o dono. Ele não tem a mentalidade de um dono, ele tem a mentalidade de um funcionário, ele tem uma mentalidade de um empregado. Então, para quem é empresário, nunca imagine, né? Nunca imagine que um funcionário vai cuidar do negócio dele como um funcionário. Jamais, jamais. Embora, né, eu sei que tu é um funcionário e eu imagino que tu deve ser um ótimo funcionário, né? Embora existam funcionários fora da curva. Ainda existem. Só essa semana, olha só que coisa tremenda, né? A ligação dessa palavra com experiências que eu tive essa semana. Só essa semana eu conversei com pelo menos 3 pessoas que reclamaram de funcionários. Reclamaram de atendimentos em estabelecimento público. Isso só vem confirmar o que a gente está falando aqui. Um funcionário, na maioria das vezes, ele não vai cuidar daquilo que não é dele como o dono. Né? Por quê? Porque ele é só um funcionário, ele é contratado. Sim. Se ele estiver recebendo um bom salário e ele tiver recebido um bom treinamento, subentende-se que alguém que recebeu um bom treinamento, uma boa capacitação e tem um bom salário, subentende-se que ele deveria fazer um excelente trabalho. Vestir a camisa. Mas se ele não tem esse bom salário, já diminuiu a chance. E se ele não recebeu um bom treinamento, diminuiu mais ainda. Né? Então, eu ouvi pessoas reclamando essa semana de determinados estabelecimentos públicos, em lugares que não são bem atendidos, enfim. Aí a minha pergunta é, será que nesses ambientes de trabalho, será que aqueles funcionários receberam um bom treinamento para fazer o que eles estão fazendo? Será que eles são bem remunerados? Eu imagino que não. Né? Eu imagino que não. Embora eu percebo que tem patrões que são tão amáveis com seus liderados, dão tanto demonstração de amor e de carinho, que às vezes nem sempre é o salário que faz toda a diferença. Né? Um lugar, eu já trabalhei empregado em vários lugares, já tive vários patrões. Né? Um lugar que você é amado, que você é respeitado, que você é reconhecido, normalmente você vai ter um nível de produtividade maior, vai produzir mais, independente do salário. Agora, é claro, você recebe bem, ainda é bem reconhecido, é um ambiente, você está num ambiente de amor, onde você é reconhecido.
Tudo isso vai contribuir, né? E aí ainda você recebe um bom treinamento para fazer aquilo que você faz, aí, né, uma capacitação, né, um investimento do teu liderado, aí com certeza tudo indica que vai ser um bom funcionário. Agora, na prática, nem sempre isso acontece, né? Por quê? Primeiro, aquilo que a gente começou a falar no início, o funcionário nunca, na maioria das vezes, nunca vai ter a mentalidade do dono. Porque o dono é o dono. O dono, o negócio é dele. Ele que comprou aquilo, ele que construiu aquilo, ele deu sangue por aquilo. Então, ele é o dono, né? Então, essa palavra aqui é uma palavra para empresário, né? Empresário e para a liderança em geral, né? Então, a gente nunca pode esperar que um funcionário liderado vai ter a mente de um patrão. É o caso aqui de Jesus. Jesus, a Bíblia diz, né, que ele dá a vida, né? O Pai, por que o Pai me ama? Porque eu dou a minha vida para reassumir. Então, por que Jesus foi capaz de dar a vida pelas ovelhas? Porque ele era o dono delas. É Deus. Ele é Deus, Jesus é Deus também, é Deus homem, né? Então, as ovelhas pertenciam a ele, porque pertenciam a ele, ele foi capaz de dar a vida, né? Agora, o mercenário, diante de uma situação de caos, diante de uma situação de tribulação, diante de uma situação desfavorável, diante de uma situação amedrontadora, como a questão da invasão de lobos, a invasão de lobos no território. O mercenário, que é um funcionário contratado, numa situação como essa, diante de ameaça, até mesmo de morte, né? Porque o lobo, eu não sou especialista no assunto, mas o lobo não é um animal dócil, né? Não é igual um cachorro doméstico, né? O lobo já é um animal que apresenta ameaça. Então, selvagem, é isso aí. Então, diante de um ataque de lobos vorazes, a tendência do mercenário ou do trabalhador contratado é fugir, né? É fugir, olha, que se exploda, eu vou salvar a minha vida, né? Está tendo uma tribulação aí, está tendo uma guerra aí, a tempestade está ameaçadora, o vento está batendo forte, as notícias são as piores possíveis, quer saber? Eu vou abandonar o barco, eu vou largar tudo, eu vou abandonar esse trem aí, essas ovelhas aí que se explodam, né? Mercenário, mentalidade de empregado, mentalidade de trabalhador contratado. Agora, qual que é a mentalidade de um líder? Qual que é a mentalidade do bom pastor? Tem lobo no território, tem ladrão, os ladrões estão querendo assumir o controle, os bandidos estão querendo tomar posse, né? O lobo entrou no território. Vou fugir? Não, eu sou o bom pastor, eu vim aqui para morrer pelas minhas ovelhas, eu vim aqui para dar a minha vida. O ladrão, esse daí, ele veio para roubar, matar e destruir. O lobo não é diferente. Agora eu não, eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham com abundância. Eu não vou desistir enquanto eu não ver as minhas ovelhas, ou os meus liderados, né, parafraseando aqui, ter um tipo de vida, de qualidade de vida, do tipo que Deus planejou para elas. Uma vida com abundância, onde não tem falta de nada, onde tem provisão, onde tem paz, onde tem tudo de excelência. Porque o meu Deus é um Deus de excelência, o meu Deus é um Pai de amor, o meu Deus é o dono da prata e do ouro. Eu não vou desistir enquanto eu não ver isso se cumprir com os meus olhos. O mercenário não está muito preocupado com isso. O mercenário não está preocupado com isso, não está muito preocupado com a qualidade das ovelhas, com o futuro das ovelhas, com a abundância de vida que Deus promete para as ovelhas, porque as ovelhas não são dele. Então, para ele, tanto faz. Se a ovelha prosperar, tanto faz. Se a ovelha
permanecer pobre, tanto faz. Se a ovelha for assaltada, tanto faz. Se o lobo entrar no território, tanto faz. Se o ladrão entrar no território, tanto faz. Se precisar fechar a porta, tanto faz. Se precisar mudar de ramo, agora não vou trabalhar mais com ovelha, agora vou trabalhar com outra coisa, agora vou ser sapateiro. E tanto faz, né? Porque eu sou mercenário. Agora, Jesus tanto faz? Para Jesus não. Para Jesus não tem um tanto faz. Para Jesus não tem uma segunda possibilidade. Porque Jesus ele veio para morrer, para, se possível, dar a vida pelas ovelhas. Essa é a diferença de um líder e de um funcionário. Essa é a diferença de uma mentalidade de líder e a mentalidade de um empregado, de um escravo, de um servo. Embora todos nós sejamos servos, né? Ainda hoje, conversando com um amigo meu, ele compartilhava um versículo da Bíblia, em Romanos capítulo 6, né, que eu achei tremendo. Romanos 6, 22, né? Eu achei muito pontual esse versículo, né? Romanos 6, 22 diz assim, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu achei muito tremendo esse versículo 22 aqui, né? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então aqui ele vai dizer que após a libertação do pecado, todos nós fomos transformados em servos de Deus. Então todos nós somos servos de Deus. Só que a gente conversava já tarde sobre isso, eu e esse meu amigo, né? Embora sendo servos de Deus, Deus espera que nós tenhamos a mentalidade de filhos. E o filho de Deus, ele não raciocina como servo, ele não raciocina como um empregado, ele não raciocina como escravo, ele raciocina como filho. Quando o teu pai era vivo, né? Seu Miguel, né? Tu ia visitar ele, tu se comportava como um escravo? Se comportava como um empregado? Na hora de abrir a geladeira, né? Como é que tu fazia? Estou com fome. Vou pedir uma autorização para o meu pai para abrir a geladeira, a porta da geladeira para pegar uma maçã que tem lá dentro. Fazia isso? Né? Geralmente não. Por quê? Porque estou na casa do meu pai. Ele é meu pai, tudo que é dele é meu. Né? Como aquele pai do filho pródigo falou, filho, tu não sabia, meu filho, que tudo que tem aqui é teu. Né? Era necessário eu me alegrar, porque esse filho aí havia perdido tudo, despendido tudo, mas ele voltou. Então, por isso que eu fiz uma festa para comemorar a volta dele. Mas tudo isso aqui, meu filho, é teu, tudo é teu. Né? Então, na casa do pai, tudo é nosso. Então, se eu tenho a mentalidade de filho, eu sei que tudo que é do meu pai é meu. Tudo que é do meu pai eu tenho acesso. Né? Basta ter fé e pedir e confiar. Amém. No tempo certo, ele sabe tudo que a gente precisa e ele provê. Agora, a Bíblia diz que todos nós fomos feitos servos. Agora, eu posso ser um servo com mentalidade só de servo e eu posso ser um servo com mentalidade de filho. Um servo com mentalidade nobre, com mentalidade de rei, com mentalidade de líder. Jesus criou todos nós para exercer função de governo. Então, Jesus o plano original de Deus, né, conforme Gênesis capítulo 1, é que todos nós pudéssemos exercer função de governo, todos nós pudéssemos governar, todos nós pudéssemos liderar. Esse era o plano original. Amém. Com a entrada do pecado, hoje muitas pessoas não querem mais liderar, muitas pessoas não querem exercer governo em favor das pessoas. E porque muita gente não quer mais governar, não quer mais o plano original de Deus, permitem muitas vezes serem governadas até mesmo por corruptos, até mesmo por bandidos, né? Porque a Bíblia diz: se o justo se calar, né? Se o justo, ou aquele que foi justificado por Deus,
se omitir da sua responsabilidade, a tendência é que as trevas vão tomar conta, né? Se aqueles que são os candeeiros de Deus aqui na terra, né? Os luzeiros de Deus, que carregam a luz do mundo que é Jesus, não iluminar, não salgar, aí é óbvio que as trevas vão tomar conta, né? As trevas vão tomar conta. Agora, Deus espera que a gente possa reagir. Amém. Deus espera que cada um de nós venha tomar essa posição e venha fazer a sua parte, né? Que é realmente não se calar, né? Como está lá em Isaías, né? Eu não me calarei enquanto eu não ver Jerusalém, Isaías 62, né? Uma palavra que eu profetizei no dia do nosso culto da união, aqui em Nova Trento. Me chamaram para orar pela nação brasileira, e na hora o Espírito Santo veio no meu coração, né? Perdão, orar, Isaías 66, eu não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E aí eu usei esse texto aqui para falar sobre o Brasil, para orar pelo Brasil, né? Por amor do Brasil não me calarei, e por amor do Brasil não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, ó Brasil, e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um novo nome que a boca do Senhor designará. E aí eu fiz ali uma oração, usei todo o texto de Isaías 62 para realmente liberar palavras de bênção sobre a nossa nação. E é assim que eu creio que no devido tempo Deus vai fazer, né? Um rebuliço da nossa nação. Amém. Agora, para isso acontecer, como diz ali o texto, eu não posso me calar, né? Por amor de ti eu não me calarei, por amor de ti eu não me aquietarei. Se o justo se cala, o ímpio, a iniquidade e as trevas tomam conta, né? Imagina, se o bom pastor, ele vê os lobos entrando no território, ele vê o ladrão entrando no território, se o bom pastor decide fugir, né? O bom pastor com capa de Jonas, se ele decide fugir, aí pronto, né? Aí o lobo destrói todas as ovelhas, né? O ladrão rouba um pouco, o lobo mata um pouco e acaba com tudo. Agora, qual que é o papel do pastor? Do líder? Lutar, né? Lutar até o fim pela sobrevivência das ovelhas. Amém. Né? Tem até uma passagem, não sei se eu vou conseguir achar aqui, porque acabei deixando a minha Bíblia oficial dentro do carro. Eu estou usando uma outra Bíblia aqui. Mas é uma passagem na Bíblia de Atos dos Apóstolos que eu sou apaixonado por essa passagem. Atos 20, eu vou ler a partir do versículo 17, tá? Se tu quiser acompanhar aí comigo. Atos 20, Atos dos Apóstolos 20, a partir do versículo 17. Esse texto é muito precioso. Posso ler? Atos 20, do 17 em diante, vai dizer assim, ó. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo,
contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, olha só a palavra rebanho, estamos falando de ovelha, né? Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Agora presta atenção, versículo 29. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Olha só o que Paulo fala aqui. Paulo, ele está se despedindo da igreja, da liderança da igreja de Éfeso, está se despedindo, e ele fala que durante 3 anos e meio, ele não cessou de anunciar toda a verdade de Deus para aquele povo. E ele faz uma declaração: eu sei que depois da minha partida, entre vocês trarão lobos vorazes para o rebanho. Olha só, na época de Paulo, na época de Jesus, na época de Paulo não foi diferente. Já existiam os lobos. Olha só o que acontece quando um líder precisa se ausentar, quando um líder precisa partir, porque Paulo ele era um apóstolo, ele era um missionário, que ele ia fundando igrejas em várias localidades. A hora que o Espírito Santo mandava, ele levantava acampamento e ele ia. E ali ele fundou a igreja em Éfeso, Tessalônica, Colossos, Corintos, teve participação em Roma. E Paulo, ele era Filipos, Filipenses. Ele era ao mesmo tempo que ele era um apóstolo, ele era um missionário. O Espírito Santo mandava, ele ia. Foi para isso que ele foi chamado por Deus, para implantar o reino de Deus e estabelecer igrejas em vários locais. Só que o temor de Paulo qual que era? Que ao se despedir de Éfeso, ele já sabia o que ia acontecer, que lobos vorazes entrariam no território. Por isso, mentalidade de líder, preocupação com ovelha, mentalidade de pastor, preocupação, meu Deus, o que vai acontecer se eu tiver que abandonar esse território, essa região, essa geografia? Como que vai ser? Será que o mercenário teria essa preocupação de Paulo? Será que um trabalhador contratado teria essa mesma preocupação do que ele? Do que vai acontecer com o rebanho se eu precisar mudar de geografia, se eu precisar partir? Normalmente não teria. Agora, quem tem mentalidade de líder, quem tem mentalidade de pastor, se preocupa, sua frio, perde noite de sono,
né? Sente a dor da despedida, né? Por quê? Porque dificilmente um trabalhador contratado ou alguém que não tem amor pelas ovelhas vai cuidar como de igual, né? Então, eu queria deixar essa mensagem para a gente refletir na noite de hoje, né? Amém. Que tipo de mentalidade que a gente tem? Mentalidade de líder ou de servo? Mentalidade de filho ou de escravo? Mentalidade de pastor ou de mercenário? Né? Quem eu sou em tudo isso? Né? Jesus é o nosso modelo maior. Ele é o bom pastor. O bom pastor veio para nos dar vida e vida com abundância. O bom pastor veio para dar a sua vida em favor das ovelhas. E se ele é o meu líder maior, se ele é meu exemplo maior, a exemplo dele, eu preciso fazer o mesmo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças por essa mensagem que o Senhor repartiu conosco no dia de hoje e te pedir, Pai, que teu Espírito Santo nesse tempo venha nos fortalecendo na força do teu poder, Pai, para suportar todos os ataques desses lobos vorazes que tentam assolar não somente a nossa nação, mas as nossas geografias, Pai, os locais onde o Senhor tem nos confiado. Em nome de Jesus, livra-nos, liberta-nos dessa mentalidade de escravos. Tua palavra diz que aqueles que retrocedem, aqueles que lançam mão do arado, não são aptos para o reino dos céus. Nós não queremos, Pai, largar mão do arado. Nós não queremos desistir dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades. Nos dá força e graça para lutar até o fim por tudo aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Não queremos ser como contratados, como apenas trabalhadores da tua seara, mas como filhos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós queremos cuidar com zelo e excelência de tudo aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Nos dá uma mentalidade de líder, nos dá uma mentalidade nobre, uma mentalidade de reis e de príncipes, nos dá uma mentalidade de filho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.